Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Eduardo, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar do jogo do Cruzeiro contra o Pouso Alegre ontem. O Cruzeiro ganhou, né, o primeiro jogo da semifinal do Mineiro. Em relação ao jogo, eu acho assim que o Cruzeiro criou muitas chances assim no primeiro, né, tempo, assim, né, no primeiro lance quase, né, já teve um do Gerson, né? Então teve boas chances, sim, né? E controlou quase o jogo todo, assim, no segundo tempo ainda voltou um pouco menos concentrado, mas não tanto igual estava nos outros jogos, né? Foi interessante analisar isso pela perspectiva de que a gente não tinha Caio Jorge e não tinha o Arroio, né, que acabaram ficando em BH. Então, eu acho que em relação ao jogo foi isso. O Cruzeiro meio que dominou a maior parte do tempo o jogo. No final, no segundo tempo deu uma caída, mas não como se estava tendo. E acaba tomando, né? Aí é uma. Se tem a questão de analisar pela questão de que não tinha Rui, que aí Jorge jogou bem, tem a questão de que tomou gol de novo, né? Assim, tava com o jogo na mão, né? Um jogo tranquilo, um jogo de volta, né? Com 2-0 em casa, né? E aí empata, né? Empata não, leva um gol, né? No final, assim, né, muito infantil o Joel ter feito a falta ali, eu acho que não tinha necessidade. Daí acaba, assim, ainda tá, né, ainda tem uma vantagem do empate, de um gol, né, mas mesmo assim poderia estar, né, numa situação bem mais tranquila ainda pro jogo de volta. Se for pensar até por questões de time mesmo, né? Porque a gente, né, vou comentar um pouquinho ainda, mas tá junto com o brasileiro. E nessa quarta a gente já enfrenta Corinthians e na outra semana enfrenta Flamengo. Então esse jogo do meio da semifinal poderia, né, poupar alguns jogadores para o jogo contra o Flamengo. Mas então de análise foi mais isso, assim. Eu acho que em questões de substituições a questão de que o Alisson não estava entrando e ontem entrou, né? Mas aí eu acho que foi mais para descanso do Romero mesmo. Bruno Rodrigues entrou, né? Eu vi muita gente comentando, né? Tem jogador que parece que nasceu para jogar no Cruzeiro mesmo, né? Assim, o Lucas Silva, né? Chutaço também do gol, mas parece que tá voltando, né? Como estava com o Jardim sendo importante nos jogos. Lucas Romero jogando muito bem também, trio aí, Lucas Romero, Lucas Silva e Gerson, né, tem estado muito bem. Então, questão de substituições, eu acho que só mais a questão do Wallace mesmo. Eu acho que o William fez um bom jogo ontem. E eu até fiquei pensando nessa questão do William, né? Porque você vê que ele tem muitos jogos, assim, né? Se essa questão de que... Você vê que tem, né? Ele tem a diferença, às vezes, dessa questão de marcação e tal, de voltar. Mas eu acho que também, né, a gente não analisa essa questão de que não tem ficado jogos constantes. Não que ele tenha que trabalhar essa questão de marcação, de voltar, né, pra pegar a bola, mas de que essa quantidade de jogos, né, tira essa questão dele, né? Então, às vezes, tendo alguém ali, né, ele teve um jogo, né, o outro jogo foi Fagner, nesse foi ele, né? Então, tá, às vezes tem alguns jogos, assim, né, um descanso, talvez seja que ele necessita também, né, pra dar aquela, né, revigorada mesmo, igual o Lucas Silva, né, agora que tá voltando que a gente tava vendo ano passado. Então, em relação ao jogo, essas questões, assim, não achei tão ruins. Substituições, não, né, mas agora que é o ponto, assim, né, me veio muito esse jogo, o jogo contra o América, né, que a gente ganha 2-0, a gente fala, nossa, será que deu certo, né, ganhando do América e tal, e depois toma, né, o jogo da semana, né, já bate a nossa realidade, que eu não tenho certeza agora se foi esse jogo do América foi o depois do jogo foi com o Botafogo, que a gente tomou de 5, mas eu acho que foi outro jogo que a gente também não jogou bem, né?
do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que ainda fica essa questão, não tenho confiança ainda nessa questão desse trabalho do Tite. Acho que mostra evolução, mas eu acho que quarto ainda vai dar um indício ainda, assim, é do time mesmo. Hoje foi para enfrentar, né, com todo respeito ao Pouso Alegre, um time mais inferior de Série D, né? Aí eu acho que quarta-feira, enfrentando o Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, né? Eu acho que jogando bem, às vezes vencendo, né? Dá um indício de que foi evolução de trabalho desse jogo de sábado mesmo, né? Então acho que é isso, porque assim ficou muito com essa questão, não, né? Jogou assim, né? Contra o América jogou bem, contra o Botafogo, por exemplo, né? Foi aquela vexame, assim, né? Então eu acho que de comparação, esse jogo poderia ser comparado igual ao jogo com o América. Então, tem que esperar os jogos contra o time de Série A mesmo, assim, jogos mais difíceis para ter uma base. E a gente vai ter esses jogos, né? Principalmente contra o Corinthians e Flamengo, né? E eu acho que o Tite ainda fica, né, nessa corda bamba, principalmente, né? O Samuel, que cita muito nessa sombra do Jardim. Eu acho que ainda vai ficar por um tempo, sim, né? E vamos ver mesmo, né, com esse jogo de quarta, se é uma evolução mesmo do time, do trabalho que o Tite tem feito, ou foi a questão de ter pegado um time inferior mesmo. Que aí eu acho que, né, o jogo de quarta é um jogo de cheque, assim, pra minha opinião, da questão do Tite mesmo, que eu já tô meio que, né, não acredito que ele vai mudar, tal, que vai ter mudanças. Eu, assim, não acredito, né, que o trabalho vai seguir, né, vai dar certo, mas, né, ganhando de Flamengo e Corinthians postos, né, aí eu já começo a acreditar, sim, né, porque se jogar um futebol bom, você, né, não é possível que você não vai pensar, nossa, tá jogando futebol contra times, né, importantes aí, né, que estão na Série A, então mostra uma evolução. Mas ainda não acredito nessa evolução, ainda não tem como dar muito pitaco se teve ou não, porque, igual eu falei, né, foi com times mais inferiores, né, que teve esses jogos. E aí é uma coisa que a diretoria também, né, tem que estar bem esperta, assim, né, que eu acho que essa questão, né, dessa pressão de que não temos que ser campeões mineiros e de analisar o trabalho do Tite pelo Campeonato Mineiro, que é o maior erro, assim, se a diretoria estiver fazendo isso, assim, né, porque não dá para ter como base, né, por exemplo, o Campeonato Mineiro, né, a gente enfrenta todo time, se for ver de Série A, o Atlético, né, e o América só, né, e um a gente tava ganhando e tomou virada, e o outro a gente ganhou bem e tal, mas ó, esse ano o América, né, nem tá na Série A, então são times que né, mais importantes em relação à região, né, de Minas, assim, né, que a gente sempre acha que os três vão estar aí nessas finais de Mineiro, né. Então não dá para ter como base. E o que é mais preocupante, né? Não se pode focar nessa questão de Mineiro para manter o Tite e de que a gente tá né? Tá acho que quase na lanterna ou um ponto acima da lanterna do Brasileirão, né? Tipo, na zona de rebaixamento, né? O Cruzeiro não pode fazer um ano assim de brigar para não cair, de ficar lutando. Tem que ser um ano de ficar ali tranquilinho, no G5, G8, né, para garantir já, né, de garantir vaga para Libertadores do ano que vem. E eu acho que ficar nessa posição na tabela também coloca em xeque, né, eu acho que é o que tem gerado muita essa desconfiança, assim, de muita gente nesse trabalho do Tite, né, é porque, por exemplo, joga contra esses times, né, é um trabalho ilusório se for olhar, né, analisando até agora, né? Não ganhou de times de Série A e tal, né? Tomou de 5 do Botafogo, que agora, né, fez outros jogos péssimos depois que ganhou do Cruzeiro. Levou a virada do Atlético e, né, na zona de rebaixamento. Então, né, como que você vê nessas questões
e vai acreditar numa Libertadores, né? Que a gente sabe que vai, por exemplo, para enfrentar um Boca, né? Jogos mais pesados de Libertadores. Não tem como, né, o torcedor ficar animado com o que tem visto de desempenho com os times da Série A. Bom, a gente vai ter essa oportunidade nesse jogo, né, de quarta, e agora é esperar mesmo. Em relação a esse jogo de sábado, fez o que tinha que fazer, a obrigação, cara, né, ganhar esse primeiro jogo, principalmente por não ser em casa, né, e ser sim, falando a verdade, em relação a quem tá enfrentando, né, pegou o time mais fácil, sim, né, do que o Atlético. Ficou clássicos, né, ficou Atlético e América, que o Cruzeiro pegou no Pouso Alegre, então pegou o time mais fácil, né, então tinha a obrigação, sim, de vencer e tem a obrigação de classificar e pra final, sim, né, e tem essa questão de buscar ser campeão, sim, mas eu acho que o foco, claro, tem que analisar o desempenho em relação ao brasileiro, porque senão vai se classificar, mas vai ficar com, tipo, essa visão, nossa, não, né? Nem os jogadores podem também ter essa questão, nossa, classificamos no Mineiro e tal, somos campeões mineiros, né? E assim, Campeonato Mineiro, né, não tem variado de muita coisa, assim, né? Claro que tem essa questão de que tá muito tempo sem ganhar e tal, né? Mas, assim, eu prefiro muitas vezes, né, não ter o Campeonato Mineiro, perder e ter um desempenho, né, normal, assim, né? Tipo aquelas de vitórias, tal. Você vê um time bem construído no brasileiro e perder um mineiro, né? E jogar, às vezes, chegar a uma semi de Libertadores, né? Então, não ficar com a ilusão de que porque, né, desses jogos mineiro, né, de que o time tá bom, de que não precisa de reforços, que a gente tem visto que precisa, assim, né, outra coisa também da diretoria, né. Bom, esse é o vídeo, comentem também o que vocês acharam do jogo, se acharam que teve evolução ou não, e até o próximo vídeo.